Boa noite a todos, a paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Então vamos orar, queridos. Glorioso Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração somente a Ti, Senhor. Nós queremos, em primeiro lugar, te pedir perdão por todo o pecado que nós cometemos no pensamento, em atitudes, no falar, no agir, no pensar, em nome de Jesus. Perdoa-nos todos os nossos pecados, os pecados dos nossos familiares, em nome de Jesus. Cobre-nos com o teu sangue precioso, Senhor, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, eu peço, dá ordens aos teus arcanjos, da hierarquia de Miguel, para sitiar e guardar nossas casas, a casa dos nossos vizinhos, os nossos condomínios, os nossos bairros, cidade, estado e toda a nação brasileira, em nome de Jesus. Seja sitiado e varrido pelo exército do Deus vivo e todo espírito contrário à palavra do Senhor seja levado cativo para o abismo, em nome de Jesus. Senhor, faz o mesmo em toda a América do Sul, América Central, América do Norte, desde o Ártico até a Antártica, todas as ilhas da Oceania, todo o continente africano, a Ásia, toda a Europa, em nome de Jesus. Aviva o teu povo, Senhor. Sopra o sopro de vida do teu Santo Espírito e batiza, Senhor, os teus filhos para realizar sinais, prodígios, maravilhas em teu nome. Visita, Senhor, cada família aqui agora representada, Senhor, aqueles que estão assistindo, aqueles que ainda vão assistir. Eu apresento todos os pedidos de oração, de intercessão, todos o socorro dos teus filhos, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Toma teu lugar de honra na nossa casa, no nosso meio. Declaramos o domínio, o governo e a direção desse encontro ao Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos louvar o Senhor, queridos. Amém? Oh, Senhor, ao cheiro das águas, Senhor, precisamos apenas do cheiro das águas. Tu, Senhor, tu não é apenas o cheiro, tu é a água viva, Senhor, que quem tomar dessa água jamais terá sede. Ah, Senhor, perdoa a tua noiva, Senhor, que há muito tem tomado outros tipos de água, Senhor, e tem se contaminado, Senhor. Oh, Senhor, ao cheiro das águas, Senhor. Oh, você que tem se sentido muitas vezes seco, amassado, pisoteado, esmagado. Oh, sinta o cheiro das águas. O Senhor ouve o teu clamor. Ah, Senhor, nós sentimos o cheiro das águas. Oh, Senhor, há muitos troncos secos, esmagados, Senhor, que começam a brotar no cheiro das águas. Oh, larabacia, andaralarastoria, aderemas. Nesta noite o Senhor quer vivificar muitos troncos que estão secos, muitos troncos que estão esmagados, muitos troncos que estão estraçalhados.
ainda frutificará. O Senhor vem com renovo nesta noite, vem com cura profunda. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Oh, Senhor, como o cheiro das águas é maravilhoso, Senhor. Muitos têm andado por um deserto, Senhor, que estão com poeira dentro do nariz, Senhor. A sua boca, a sua saliva, Senhor, já está grossa, porque há muito não tomam da água viva. Oh, Senhor, os olhos já não enxergam direito, porque a poeira tirou o brilho dos olhos. E feriu. A poeira deste mundo feriu o olhar e a visão tem estado turva. Noiva minha, eu, Senhor, tenho colírio para os teus olhos. Tenho fontes de águas vivas para matar a tua sede e a tua fome, porque as tuas entranhas, as tuas células necessitam de água viva. Oh, Senhor. Esta água cura os feridos, sara. Esta água limpa, purifica, sacia a sede, alimenta. Oh, Senhor, louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode dizer aí na sua casa, aleluia. Serve água, mano, eu já tomei toda. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Vocês estão ouvindo o barulhinho da água? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Amados, quando você sabe que você vai receber uma visita na sua casa, pode ser de parentes distantes, porque às vezes os parentes de perto a gente não dá bola, mas os parentes mais distantes, os familiares, os amigos muito queridos que vêm de longe, o que tu faz? O que a gente faz? Capricha na casa. Limpa a casa. Compra coisa para fazer comida gostosa. Lava a louça. Como diz a minha filha, compra coisas para fazer uma comida gostosa, para esperar as pessoas, né? A Helena faz pudim. A Helena faz pudim, é boa. A gente... Como é que a gente limpa a casa? Junta tudo que está em desordem, coloca em ordem, toalha para cá, roupa para lá, junta tudo, põe na máquina para lavar, troca os lençóis, porque se a pessoa vai dormir na sua casa, você vai dar para ela roupa de cama limpa, tudo limpinho, tudo cheiroso. Você não vai dar lá o edredom fedendo a chulé, né? A gente vai lá, compra, faz uma comida especial. Aqui no sul a gente resolvia rapidinho. Vamos comprar umas batatas, fazer uma maionese e um churrasco. E um arroz, né, Ayrton?
Porque essa é a nossa melhor comida, vamos dizer, a melhor comida tradicional dos gaúchos. Porque dentro do Rio Grande do Sul tem muitas outras comidas tradicionais dos vários povos que moram aqui, né? Poloneses, russos, alemães, judeus, palestinos, japoneses, italianos, alemães, acho que eu já falei 2 vezes, e são mais de franceses, isso eu já falei, poloneses, né? No Rio Grande do Sul tem mais de 12 colônias que representam, como se diz, praticamente a Europa, né? E então você que mora aí no Nordeste, né? Ou que mora lá em Minas Gerais, vão fazer um baião de 2, né? As suas comidas, aquelas que são aquilo que é o melhor. É ou não é? Agora, se é uma visita indesejada, como é que você recebe? Finge que não está em casa. Errado. Você recebe ela igual àqueles que você gosta. Mas por quê? Quando eu vou na casa deles, não me tratam assim? Nem pergunta se eu quero comer. Mas a gente precisa fazer como o Senhor faria. Porque isso, amados, a gente vai plantar. Vamos fazer uma boa plantação. E fazer boa plantação não significa que você já colheu isso. Vamos fazer plantações. Bom, mas se você fosse receber uma pessoa extraordinária que ia te visitar, o que você faria? Um filho que está morando lá na Austrália, um lugar bem longe, no Japão. Alguém que está morando lá muito longe. O que você faria? Meu Deus do céu, vai todo mundo, toda a família, cada um vai fazer um prato que sabe. O melhor prato que sabe fazer. Não é verdade? Vamos comprar um presente, vamos programar passeios e tudo. Normalmente a gente costuma fazer isso muito no Natal, né? Hoje, quando eu estava pensando sobre isso, o que nós faríamos, o que a gente faz quando vai receber uma família, aliás, uma visita extraordinária. Uma visita que a gente ama muito, que a gente gosta muito, que a gente anseia por essa visita. E eu fiquei pensando, eu fiquei me lembrando no tempo que a gente morava no kitnet, as crianças eram pequenas, que chegava o final de ano, tirava tudo de dentro de casa, botava na calçada, pegava a mangueira e lavava o forro, as paredes, tudo. Quando tinha dinheiro, comprava uma tinta e pintava, né? Você não comprava cal e comprava os corantes, aqueles lá, e pintava, que dava igual. E os móveis eram de madeira. E tu não fica trocando móveis, né? Ainda mais quando não se tem condições. Mas aí descobri que dá para pintar eles. A gente brinca, né? Porque esse sofá ali já teve todas as cores. Já foi da cor original, a cor de madeira, já foi azulão, já foi azul claro, já foi verde escuro e não me lembro se foi mais alguma cor. Aí tinha uma mesa também, que era tudo pintado. Pintava, ajeitava, arrumava assim, né? Porque era olha a ideia, para entrar o próximo ano, para o Natal. Eu me lembro que a primeira vez que eu estava trabalhando na área de enfermagem e fui comprar um peru para nós fazer o primeiro Natal com um peru em casa. Mas botei de manhã para assar o tal do peru, era acho que meia-noite, o peru não estava assado ainda. O fogão era um negócio do outro planeta. Que vou te contar, né? Sim. Eu tinha um fogão que eu tinha o vidro quebrado. Ah, tá. Mas funcionava. Mas funcionava. Bom,
Então, o que que a gente fazia, né? Eu lembro que às vezes, era muito engraçado, que às vezes acontecia assim eu lembro que desde os 10 anos de idade, mais ou menos, todo dia 25 de dezembro, a Michele viajava para Garibaldi para passar o Natal com a nona. Ela está com 43 anos, então faz bastante tempo, né? Sempre fazia isso. E era interessante que chegava no dia 24, 25, os vizinhos, os poucos que ficavam, que não tinham família, não tinham para onde ir, que ficavam no prédio, um dizia assim, tu vai fazer alguma coisa? É tudo pobre. Aí um dizia assim, tu vai sair? Não tem onde ir, não, vou estar indo por casa. Então tá, vamos fazer uma comida? Vamos. O que tu tem? Eu tenho uma xícara de arroz. Aí outro, eu tenho 2 cebolas. Aí outro, eu tenho não sei o quê. Gente, ia misturando o pouco de todo mundo e a gente botava as mesas lá na rua e todo mundo participava do Natal. O símbolo principal do Natal, que era o nascimento de Jesus, ninguém nem se lembrava disso. Ninguém orava, não, nada, mas estava ali. Não? Mas era interessante que mesmo sem ter muito entendimento, a gente partia o pão, né? A gente dividia. Por isso que quando eu li na Bíblia que dizia assim, e eles partiam o pão e etc, e compartilhavam o que tinha, eu achava que era que nem eu fazia, que nem a gente fazia. Cada um levava o que tinha, fazia o que, misturava tudo e dava uma comilança. Não, quando o Senhor diz que eles tinham tudo em comum, eles tinham um alimento em comum também, mas eles partilhavam o pão, era a ceia do Senhor. Isso a gente não tinha, né? Então, queridos, e o Senhor começou a me lembrar das coisas que a gente faz quando vai receber a família, ou quando alguém diz dos teus filhos, eu vou te visitar, ou quando tu resolve fazer um almoço e convidar teus filhos que estão longe para almoçar, que tu faz algo, tu ajeita a tua casa, tu pega os teus melhores pratos, teus melhores suplás, a tua melhor comida, aquilo que tu tem de melhor para receber os nossos queridos. Não é verdade? É verdade. Então, e o Senhor assim, puxa, se eu disser para vocês que existe uma pessoa extraordinária, maravilhosa, é extraordinário, que quer te visitar, o que você vai dizer? E é hoje. O que você diz? Não dá porque eu não tenho que limpar, eu não tenho nada. O que tu diz? O que você disse? Se eu dissesse assim para vocês, olha só, dentro de 2 minutos eu estou pegando um avião, estou embarcando, estou descendo aí na tua cidade e vou passar um sábado contigo na tua casa. Vou chegar aí, na unção de Felipe. Mas que estão respondendo, seja bem-vindo. Glória a Deus. Mas isso é uma brincadeira, tá, amados? Nesse sentido aqui de mim. Outros estão dizendo, pode vir. Outros estão dizendo, não repare uma bagunça. Ah. Pode vir, será um prazer. Olha aí, uma pessoa de Conceição do Coité, meu pai morou lá, ou trabalhou lá. É Bahia? É Bahia. Então, Deus abençoe a Bahia. Havia lá. Deus abençoe todo o Nordeste, todos os estados brasileiros, em nome de Jesus. Então, queridos, mas o Senhor me mostrou, sabe o quê? Ele é a visita extraordinária que quer te visitar. Ele quer nos visitar. E às vezes as pessoas não abrem a porta. Porque eu ainda tenho que organizar não sei o quê, eu ainda tenho que fazer não sei o quê, eu ainda tenho que liberar perdão para fulano, eu ainda tenho que limpar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não orei hoje, esqueci que hoje era o meu jejum, e não sei mais o quê, não sei mais o quê. Eis que estou à porta e bato. Existe uma visita extraordinária que tem insistentemente batido a nossa porta diariamente. Horebalassolaracia soracanti, horebahleselerebahlasorotorians, horemalai esheliriasoriant.
Amados, corra para a porta e abra. Esquece que está a pia cheia de louça, as roupas para lavar, uma bagunça. Você está vestida de pijama ainda. Corra e abra a porta. Porque uma visita extraordinária está na tua casa, quer te visitar. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Porque é onde Ele chega, a luz chega. As trevas, elas têm que sair. Quando Jesus chega, Ele entra, Ele diz que aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco. O Senhor ceará contigo, ceará conosco, ceará comigo. O irmão escreveu: Senhor, eu espero que tu repares minha bagunça. Porque quando Ele entra, quando você disser: Senhor, seja bem-vindo, toma o teu lugar de honra. Quando Ele chega, a paz, a estabilidade, a graça, o amor, a cura, a sede é saciada, a cura é imediata, a alegria vem, tudo. Todas as entranhas do seu pensamento, do seu coração, são expostas. E quanto mais você chega, quanto mais rápido você for até a porta, quanto mais rápido tu for para abrir a porta, isso dizer: entra, Senhor. Tudo aquilo, amados, vai caindo, vai limpando. Aquela imundícia toda vai saindo, porque é impossível de estar diante do Senhor e ficar igual. É impossível. Impossível. Sorimar relesiner nesolombahat. Recalarai ostoria soriodorolaramai. Torini hisi asoyorrosi amanas. Louvado seja, bendito seja teu nome, Senhor. Entra, Senhor. Toma teu lugar de honra. Aonde o Senhor está, amados, existe equilíbrio, existe ordem, existe tranquilidade. Pode haver uma tempestade, pode haver doenças, pode haver confusão, pode haver ódio, mas onde o Senhor quando o Senhor chega, tudo vai se alinhando. Isso é muito extraordinário, amados. Eu fui escrevendo hoje à tarde aquilo que o Senhor ia me mostrando, né? Então não esquece. O Senhor quer te visitar. Você terá uma visita extraordinária. Então, amados, eu vou ler aqui rapidinho. Isaías 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essas são as características do teu visitante extraordinário, do nosso visitante extraordinário. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ah, Senhor, Tu me mostras que muito anseio pela Tua visita, Senhor. Mas outros, Senhor,
vão se encolhendo, vão correndo, se escondem. Não se esconda, amados. Corra para Jesus. Corra para a cruz, porque na cruz tu tens perdão. Na cruz nós temos o direito, a graça de adentrarmos ao Santo dos Santos e falar e estar à frente de Jesus. Eu vou dar alguns exemplos, amados, alguns poucos exemplos, porque são muitos, das pessoas que foram visitadas por esse homem extraordinário. Jesus, ele é extraordinário. Mateus 9. Amados, Mateus 9, 20 diz assim: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla das suas vestes. Porque dizia consigo: se eu somente, tão somente, tocar a sua veste, ficarei sã. E ela tocou. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou curada. Ela ficou curada. Ela foi visitada. Ela teve por este homem extraordinário. A cura de 2 cegos e 1 mudo. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Porque esses 2 cegos foram visitados por este homem extraordinário. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Este homem mudo foi visitado. Teve a visitação de um homem extraordinário. E vai, né? Tem a multiplicação dos peixes, lá em Mateus 15, do 32 ao 38, aquele povo todo, amados, foi visitado por aquele homem e teve uma visitação extraordinária. A moeda na boca do peixe, que para pagar o tributo, lembram? Lá em Mateus 17, 24 e 27, quando Jesus passou e quis pegar frutos naquela figueira e ela estava seca, e não tinha frutos, e ele ordenou que ela ficasse seca. Mateus 21, do 18 ao 22. Outro cego é curado. Em Marcos, vamos ler. Marcos 8.
E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspiu-lhes nos olhos. E impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Era assim. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Amados, o mundo, nós sem o Senhor éramos cegos. Nós víamos os homens, os seres humanos, como árvores. Desculpe. Mas quando o Senhor, quando nós tivemos essa visitação, essa visita extraordinária, nós deixamos de ser cegos. Porque está escrito que o Senhor pinga do seu colírio nos nossos olhos e cura. E nós passamos a ver com os olhos do Senhor. Em Marcos 7, fala também da cura de um surdo-mudo. A cura da sogra de Pedro. E do leproso, lá em Lucas 5:12. A filha de Jairo. E o Senhor, amados, curou paralíticos, acalmou a tempestade, curou aquele homem da mão atrofiada dentro da sinagoga. Ele curou o servo do centurião, expulsou o demônio mudo e ressuscitou o filho da viúva. Lucas 7, vamos ler, amados. Lucas 7. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Esta palavra de moribundo se dá para alguém que está quase morto. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhes que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhes conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Quem era esse cara? Um centurião romano. Por quê? Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E ele não tinha dúvida que se Jesus fosse até lá, o seu servo seria curado. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E o filho da viúva de Naim. E aconteceu
pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Imagina, gente, aonde Jesus andava, havia os 70 discípulos que iam à frente anunciando, ó, ele está chegando, está lá em Porto Alegre, está lá na Bahia, está lá na Amazônia, ele está chegando. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Gente, as mulheres nesta época, se elas eram viúvas, não tinham filhos que cuidassem delas, elas estavam fadadas à desgraça, porque ninguém as sustentava. E essa viúva ainda perdeu o único filho que ela tinha. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Esse jovem, esta viúva, estas pessoas tiveram uma visitação extraordinária. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amados, nós éramos mortos quando nós conhecemos Deus como Pai, Jesus como sendo seu Filho, sendo nosso Senhor e nosso Salvador. Nós ressuscitamos, morremos com Ele e ressuscitamos na sua morte. Então, queridos, se você ainda está com a visão turva, se você ainda está meio paralítico, se você ainda está cego, se você ainda está se sentindo morto, clame por esta visitação extraordinária, queridos. Essa visitação extraordinária. Talvez você possa dizer para mim: mas você não sabe como está a minha situação. Eu não sei. Mas do Senhor nada fica oculto. Não importa o tamanho da tempestade da tua vida. Se você tiver no teu barco Jesus, ainda que pareça, muitas vezes as pessoas estão debaixo de uma guerra e elas oram, e elas pedem isso e pedem aquilo e não acontece nada, e elas se angustiam, mas Deus, tu não vai fazer isso, tem que fazer aquilo no fulano, no ciclano, né? E às vezes Deus precisa primeiro te transformar. Para quê? Para que você desperte. Que quando você despertar no barco, você vai ver que Jesus está no barco contigo. Você não está passando sozinho, não. Mas quando nós despertamos, o Senhor acalma toda a tempestade. Tem muitos amados passando grandes tempestades no casamento, na família, na vida financeira, na vida emocional. Porque Jesus está ali. Está junto contigo no barco.
Mas tem algo que você precisa fazer. Você precisa acordar Jesus. Muitas vezes, amados, a gente quer transformações mágicas. Que o Senhor vem com o seu dedo de raio, vire para mim e faz tudo que eu devia ter feito e não fiz. Corrige tudo que eu não corrigi. E muitas coisas a gente não quer corrigir, porque a gente não acha justo. Então a gente acha que determinadas coisas são justificadas. Mas, amados, essas coisas, as justificações naturais, elas são que nem âncoras, que nos prende aqui nessa terra e pode fazer o nosso barco afundar. Lucas 17:11, amados. A cura de 10 leprosos. Talvez, amados, tenham muitos aqui que se sintam leprosos espiritualmente, ou deformados espiritualmente. Mas lembra que você está... O Senhor quer te visitar. O Senhor quer te fazer uma visita extraordinária. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, ele voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, amados, os outros seguiram o natural. O Senhor disse: vão, apresente-se ao sacerdote. Mas esse samaritano viu, à medida que ele andava obedecendo ao Senhor para ir até o sacerdote, ele foi curado. E não foi o sacerdote que o curou. Ele voltou diante daquele que tem o poder de curar todo tipo de lepra, de cegueira, de morte, de hemorragia, de debilidades, de todos os tipos de coisas. Porque não foi o sacerdote, não foi animaizinhos sacrificados, não, ele voltou. E respondeu-lhe Jesus, e Jesus disse: não foram 10 os curados? Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros, amados, ficaram curados, mas a fé deles não os salvou. Isso aqui é forte pra chuchu. Os outros foram curados, mas não foram salvos. Quantos curados há no nosso meio, neste país, espalhado pelos 4 cantos da terra, mas não foram, ou não são, ou talvez ainda não são salvos. Você é curado?
ou você é salvo. Pela fé somos os dois, curados e salvos. Que nós não venhamos ser apenas curados, queridos. Não esquece, amados, não esquece. Tua fé te salvou. Outra muito lindo é o Lucas 18. O cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, ele quem? Jesus. Estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E nessa época, para te ter autorização para mendigar, pedir esmolas, eles ganhavam uma capa. Tipo assim, uma autorização. Aquele mendigo lá, aquele lá pode porque ele está com a capa de autorização, vamos dizer assim. E ouvindo passar a multidão, perguntou: o que é esse barulho todo? Que gentarada que eu estou ouvindo? Que vozes são essas? E disseram-lhe: Jesus, o Nazareno, passava. Então ele já tinha ouvido, já tinha chegado até os ouvidos desse cego o que Jesus fazia. Curava, ressuscitava os mortos, dava vista aos cegos e tudo mais. Então ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam ele, para que se calasse, mas ele clamava ainda mais. Amados, tem muitos dizendo para você se calar. Ai, agora ficou radical, só quer orar, jejuar, é oração de manhã, é oração de tarde, é oração de noite, não sei mais o que, só quer ver isso, ver aquilo. Ai, ficar tudo agora, tudo louco. Só fala desse Deus, né? Ou então uns disseram aí, tá, agora tá que nem aquela, tu tá falando igual aquela pastora lá. Meu Deus. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, muitas vezes, o Senhor já falou tantas vezes para ti se consertar, buscar mais dele, porque ele tem manancial. Manancial é algo que não se esgota, amados. É algo extraordinário. E às vezes as pessoas estão ali com aquelas migalhas por teimosia, por ignorância, por raiva, por se sentir, por achar que é injusto. E você tem que dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha família, dos meus filhos, da minha filha, do meu filho, do meu esposo, da minha esposa, dos meus pais. Jesus, tem misericórdia da minha casa, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da igreja, Senhor. Tem misericórdia da tua noiva, Senhor. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando. Eu sempre, quando leio essa passagem, é como se eu enxergasse ele correndo, dançando, né? Glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus, porque ele era bem conhecido.
Tem outras Bíblias que diz assim, outras versões, que ele largou-se, desprendeu-se da sua capa e correu até Jesus. Ele teve uma visitação extraordinária. Aqui no 19 fala de Zaqueu, o publicano. Isso aqui é muito lindo. Alguém podia dizer, mas você está forçando, né? Dizer que Jesus visitou, quer me visitar. Quer sim? Quer ver? Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e ele não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Eu sempre imagino o Zaqueu baixinho e gordo, não sei porquê. E gordo. Aí tu imagina que ele baixinho subiu naquela figueira para ver Jesus, e daqui a pouco começa aquela multidão passar, e se ele era meio gordinho, ele teve que ele devia estar se segurando com alguma dificuldade para poder ver Jesus, porque não ia mais poder descer, porque aquela multidão passava, né? E Jesus devia estar vendo, amados. Jesus via e sabia da dificuldade dele de ter subido naquela árvore e de permanecer em cima daquela árvore para poder ver Jesus passar. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, amados, o Senhor está te dizendo, hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha o espírito de religiosidade, a aparência. Porque o coração de Zaqueu só Deus viu, só o Senhor sabia. E assim, amados, quantas vezes a gente julga as pessoas pelo que os outros dizem, pelas mentiras que os outros falam. Quantas vezes a gente julga pela aparência sem saber. Nunca conversamos com a pessoa. Nunca vimos nada, nunca conversamos, não sabemos nada. Mas o fulano disse, pronto. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor. Gente, quando Jesus entrou na casa dele, a presença, a visita extraordinária que Zaqueu teve, Jesus não precisou dizer nada para ele. E ele começou a dizer, Senhor, eis que eu... levantando-se Zaqueu disse a Jesus, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Se você, amados, defraudou alguém, enganou alguém, roubou alguém, aqui está, ó. Você tem que pedir perdão e restituir 4 vezes mais. Está escrito. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque eu imagino, porque este baixinho aqui é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou mais uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociado. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, e que tomas o que não puseste, e colhe o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Misericórdia. Amados, quantas pessoas, cada vez que você tem uma visitação extraordinária, cada vez que tu tem um testemunho maravilhoso, seja lá o que for, queridos, você tem a obrigação de multiplicar. Você tem a obrigação de contar, sabe? De anunciar, de falar. Se você guardar para ti, daqui a pouco nem você se lembra mais. E aí, aquilo que tinha sido bênção te é roubado. Então, amados, anunciai, multiplicai os dons, amados. Não é para você ficar assim: eu tenho dom disso, dom daquilo, daquele. Não, eu tenho. Tu tens pela misericórdia de Deus. Os dons é para todos, a serviço da noiva, a serviço do reino. Amém? Então, queridos, multiplique, não deixa... Ai, eu acho uma graça às vezes que o inimigo tem feito assim, ó. As pessoas estão ali orando, jejuando, já faz um tempão, né, declarando os escudos da palavra do Senhor, né, e ali, e daqui a pouco, ai, eu não sei se isso é de Deus. Gente, a tua vida é de Jesus. Você não está indo em outros lugares adorando outros deuses. Não, você tem adorado, você tem colocado a sua vida diante do Senhor, Criador dos céus, da terra e de todos os universos. E é Jesus Cristo, seu Filho, como teu Senhor, como meu Senhor, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, amados, a tua vida, essa dúvida, já repreende, em nome de Jesus. Amém? E, amados, todos peçam e já agradeçam por todos os dons espirituais. Assim como Paulo tinha, ou até mais, que sejam todos, podemos, estamos na graça, e se a gente não usa, não pede, não é porque você é melhor do que o outro, não,
aquele que pede e pede, pede e agradece. Pede como criança. Sabe quando criança, quando chega visita, ele começa, ô mãe, pai, só um pouquinho, filho. Mãe, posso não sei o quê? Pai, mãe, tá, pode. Mais ou menos assim. Agora, aqueles que ficam assim, ai Senhor, tu podia me dar. E só fica ali. Quer que Deus faça, que Jesus faça toques de trombeta, levante e diga, que alguém ligue para você e diga, o Senhor me mostrou que você, se Deus o livre, se você não estivesse aqui, o que seria da igreja de Deus, do Senhor? Porque precisa muito da tua pessoa, de cada um, amados. Isso é conversa fiada. Entende? Você tem o dom. Sirva ao Senhor com os dons que Ele te deu. Conte os testemunhos, conte os livramentos, conte as bênçãos, amados. Eu lembro que tem o pastor João Carlos sempre dizia, quando os cristãos se juntam, contem bênção. Porque quanto mais tu contar, mais bênção tu vai colher, mais vai se multiplicar, queridos. Então não deixe para amanhã, não. Comece a contar hoje. Conta no trabalho. Tu quer ver um momento muito interessante? Quando a gente está conversando com os amigos no trabalho, e um fala com uma dificuldade tal, aí tu pode contar, tu sabe, uma vez eu estava passando uma dificuldade assim, e aí, como é que tu conseguiu? Eu orei a Deus. E o Senhor me deu inteligência suficiente, me deu uma solução, me abriu portas antes daquilo que era difícil, que eu não conseguia, de repente o Senhor abriu, me ungiu, me abençoou, usou pessoas, me deu entendimento, sabe? Me abençoou. Porque o Senhor, amados, não é qualquer coisa. O Senhor não é você, não é eu, que somos cheios de falhas, né? O Senhor não precisa fazer maquiagem, o Senhor não usa máscara. E o seu olhar, amados, o seu olhar profundo, o olhar de Jesus, quando tu abrires a porta, e os olhos do Senhor, tu olhar nos olhos de Jesus, tudo que ante vibra diante do nosso Criador. Agora, amados, vamos pular lá para João 21, se eu não me engano. Antes de irmos para João 21, vamos lembrar de Lázaro. Nós éramos mortos antes de Jesus, mas Ele fez nós sairmos para fora, fisicamente, espiritualmente, em todos os sentidos. Jesus, amados, Ele disse, Lázaro, sai para fora, vem para a luz. Amados, corra do jeito que você está. Corra para abrir a porta. Dobre os seus joelhos e diga, Senhor, olha aqui como eu estou, Senhor. Senhor, essa angústia, Senhor. Senhor, essa raiva, Senhor. Senhor, esse desânimo, essa tristeza. Isso está demais, Senhor. Ora lá, nesina, suriant. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aleluia. E amados, aqueles que andavam com Jesus, os discípulos, os seus apóstolos, né? Os 70 que iam à frente, os 12 que iam com ele, mais os outros 70 que iam atrás, iam se revezando. Todos, e mais a população, amados, andava com Jesus. Muitos foram salvos. Mas muitos, amados, muitos
andavam, foram curados, mas não foram salvos. Muitos foram alimentados, mas não foram salvos. Muitos, amados. Então, João 21 diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Jesus mandou pescar? Quantas vezes, amado, o Senhor manda você ora, jejua, e aquele dia você está tão irritado que aconteceu tanta coisa, então assim, vou pescar. Aí você diz, vou assistir um jogo, vou largar a igreja. Não vou mais na igreja, não vou mais assistir os cultos, não preciso mais da tua oração. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez, né? Desculpe, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhes: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pescaram. Amados, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sedes revestidos de poder. Jesus lá, quando Maria Madalena viu Jesus ressuscitado, e ele disse: Maria, vai e diga a Pedro, é muito interessante aquilo, que eu vou até, que eu os encontrarei lá. E amados, e Pedro fez o quê? Vou pescar. Interessante isso, né? Vou pescar. Quando Jesus o escolheu, ele disse: eu os chamo para serem pescadores de almas, de homens, não mais de peixes. E foram, né? Os discípulos foram junto. Quantas vezes, amados, a gente incentiva pessoas para as coisas negativas? A gente tem que cuidar disso. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus, não reconheceram. Disse-lhes, pois, Jesus... Imagina, eles passaram a noite tentando pescar e nada. E Jesus lá na beira da praia, na areia lá, né? Disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, amados, lembre-se que lá atrás, quando Jesus os escolheu, o Senhor também disse: lançai a rede do outro lado. E aí Pedro disse, e disseram: passamos a noite pescando, mas pela tua palavra. E lembram que eles ficaram cheios de peixes nas suas redes, e Jesus disse: eu os chamo hoje para serem pescadores de almas. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, que era João: é o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque ele estava sem ela, nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porém não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede,
para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro, a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Amados, cordeiros não são os bichinhos pequenininhos, são os adolescentes, são os brigões, são os que fazem confusão, são aqueles, sabe quando a gente tem filho adolescente, que um fica brincando de lutinha com o outro, daqui a pouco já estão brigando mesmo. Eu me lembro que lá em casa era muito comum, ficavam brincando lá de rock balboa, daqui a pouco um acertava o nariz do outro, daqui a pouco já estavam rolando lá, já estavam bravos mesmo. Então, esses cordeiros são aqueles que fazem as bagunças. E tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Os cordeiros fazem confusão, trazem confusão, bagunça no meio do rebanho. As ovelhas precisam ser apacentadas, precisam ser cuidadas, precisam ser levadas para o pasto adequado, precisam ser levadas para a sombra, precisam ser levadas para tomar água fresca, e quando elas caem, elas precisam ser socorridas pelo pastor, amados. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu, porque lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu já sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade eu te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Lembram? Então, queridos, aqui é muito interessante, que lembro que lá quando Jesus foi preso, que ele estava lá no jardim do Getsemane, que Jesus pediu: orem comigo. E cada vez que Jesus voltava, eles estavam dormindo. Aí foi 3 vezes, se eu não me engano. E ele disse: não puderam orar 1 hora. Vigiar 1 hora comigo. E ali, um pouco antes, ele já tinha dito que ele jamais abandonaria o Senhor. E Jesus disse o que para ele? Pedro, ainda hoje tu me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. E aí você sabe que vieram os soldados do Sinédrio e o levaram preso. E as pessoas o conheciam, já tinham visto. Não, você não é discípulo de Jesus. Não. E ele insistiu. Aí o galo cantou.
E Pedro saiu enlouquecido, furioso, esbravejando em todos os sentidos, com raiva dele que tinha traído o Senhor, tinha negado Jesus. E eu lembro que o pastor João falava que Jesus mostrou no telão para ele que Pedro disse, que o galo, quando cantou, disse para Pedro: que vergonha, Pedro, negaste o Senhor. E aí aquilo foi terrível. Então, por isso que Pedro, em vez de ir para Jerusalém e ficar lá até ser revestido de poder, disse para os companheiros: eu vou pescar. E os outros seguiram ele. Mas glória a Deus que o Senhor os esperava lá na beira da praia tinham brasas, pão assando e peixe. E Deus deve ter dito para os peixes: afastem-se da rede de Pedro. E eles se afastaram. Foram bem longe, né? Até ao amanhecer. Então, queridos, seja lá o que você possa ter negado Jesus, ter se esfriado, porque não é Deus que nos esfria, é nós que nos esfriamos. Um carro, amado, para ele andar bem direitinho, ele tem que estar com a gasolina, com a água, com o óleo, com tudo certinho. Porque se uma dessas coisas, se acabar a água, o motor funde, o cabeçote empena, né? Se tiver com pouco óleo, também, ou vazando óleo, com gasolina, às vezes depende da tua fé, né? Tudo depende da fé. Para ver o quanto que você andaria sem gasolina. Então, amados, Jesus curou Pedro. Quando ele disse: Pedro, tu me amas? Ah, sim, Senhor, eu te amo, tu o sabes, né? Então, apacenta meus cordeiros, apacenta aqueles que fazem bagunça no meio do rebanho. Aqueles que vira e mexe estão brigando, estão achando confusão, são aqueles que querem saber mais um do que o outro. Não, mas a Bíblia diz isso, não, mas aquele diz aquilo, e ficam lá, blá, 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 né? E às vezes desespera suas ovelhas, porque eles são fortes, são cheios de teologia, cheios de religiosidade, só que tem uma coisa: eles não têm a experiência. Amém, queridos? E hoje, quando a Helena estava tocando as músicas que ela tocou, todas falam disso, da restauração, que o Senhor nos cure, que nós precisamos dele, Senhor, da sua unção dentro de nós para sermos transformados, que é o cheiro das águas, porque nós temos que estar perto das águas, dentro das águas, que até o cheiro das águas nos vivifica, amados. Nós não podemos não estar andando no Evangelho de Cristo, não sentir o cheiro das águas. Amém? Vamos orar? Helena, tu pode dedilhar um pouquinho? Senhor, nós queremos, Pai, te pedir perdão por tudo isso que nós falamos aqui, Senhor. Por tudo aquilo que nos atingiu. Por tudo, Senhor. Ah, Senhor, renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor. Nós carecemos do teu renovo, Senhor, nós carecemos da unção do teu Santo Espírito, Senhor, carecemos das brasas vivas do teu altar, nos nossos lábios, no nosso coração, na nossa cabeça, na nossa mente, nos nossos ouvidos, Senhor, nos nossos pés, Senhor. Horaquela barna salara suratia daramas. Torelere barnacia suriodoromas. Horerere barlachelere barras. Ora, Michele. Oredas tu hamasuti alahashi canto tehas. Sundarabahasuko titaralahashi canto torohosuko batahai.
Sion te babas ti ashni halakanto tieles. Tu te ahas sukomantarabahas. Tie baralakanturi amahas tu rogochekanto tarabas. Senhor, nós te pedimos que nos perdoe a dureza que ainda existe em nosso coração, Senhor, apesar de Tu seres tão incrível, tão maravilhoso, Senhor, que nos livra, que nos protege, que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta, que nos fortalece, Senhor. Tantas vezes nós queremos ter atitudes de filhos independentes, Senhor. Queremos decidir por conta própria aquilo que nós achamos que é o certo para nós na nossa vida. Eu peço perdão a Ti, Senhor, por isso. Peço a Ti que troque o nosso coração de pedra, Senhor, por um coração de carne, quebrantado e contrito, desejoso da Tua presença, Senhor. Um coração de noiva na expectativa da chegada do Seu noivo. Um coração tão conectado com o Teu, Senhor, que aquilo que faz com que o Teu coração acelere sejam as mesmas coisas que movam o nosso coração. E aquilo que entristece o Teu coração também entristeça o nosso. Para que nós possamos ser um contigo, Senhor, como a palavra nos diz que é possível. Senhor querido, nós não queremos fazer, Senhor, como a sunamita, que quando o Senhor bateu a porta, ela disse: mas eu já deitei, eu já estou aqui, eu já fechei minha casa, já troquei minhas vestes, eu vou ter que me arrumar de novo agora, eu vou ter que levantar. E quando, Senhor, ela, inquieta, levantou da cama, foi até a porta, o noivo já tinha saído. E ela perdeu o tempo da visitação, Senhor. Nos ajuda, por favor, Espírito Santo, a discernirmos os tempos que nós estamos vivendo, para que jamais venhamos perder o tempo da Tua visitação. E nós não estamos falando isso, Senhor. Não estamos orando isso porque queremos ser pessoas que acumulam dons, que queremos aparecer, que queremos por orgulho ou vaidade, Senhor. Mas por uma necessidade que nós temos do Senhor nas nossas vidas. Uma necessidade real, Jesus. E hoje, Senhor, nós queremos fazer como Zaqueu, que subiu naquela árvore para te enxergar mais facilmente. Porque as batidas, Senhor, as batidas na porta do nosso coração e da nossa vida, o Senhor já tocou. E nós queremos, Senhor, olhar em Teus olhos nessa noite e dizer a Ti: Maranata em nossos corações, Maranata em nossa mente, Maranata em nosso corpo, Maranata em todo o nosso ser. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, Sherala Sarabahashi Astara Surala Sie Cantari Bahashikas. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor. Ora vem, querido Jesus. Ora vem, querido Espírito Santo. Ora vem, Pai. O que seria de nós sem Ti, Senhor? Permita-nos, Senhor. Permita-nos, depois de conseguirmos perceber exatamente onde o Senhor está, que nós possamos descer da árvore como Zaqueu desceu, Senhor.
e que possamos ouvir dos teus lábios aquela mesma frase: convém que eu vá contigo na tua casa, que eu ceie contigo na tua casa. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que cada momento que nós estivermos em jejum, nesse propósito que nós estamos, que cada uma dessas viradas de noite, Senhor, nós possamos receber essa visitação que tu fizeste na casa de Zaqueu, Senhor, na casa da sunamita, Pai, que nós possamos receber essa visitação em nossos corações e que venhamos a corresponder com o teu anelo, Senhor, com o teu propósito para as nossas vidas, e possamos estar conectados apenas contigo e não com as coisas desse século, com as mentiras, com os enganos, com as seduções desse século, Senhor. Que possamos focar em ti, querido, e somente em ti, correndo para os teus braços, Senhor, como crianças, como filhos amados do Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Nós necessitamos desta visita extraordinária, Senhor. Seja bem-vindo na nossa casa, seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Oh, Senhor, abençoa cada vida, cada família, aqueles que estão assistindo, aqueles que ainda vão assistir, Senhor, que sejam todos radicalmente curados, transformados, cheios do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoa, Senhor, os candidatos a presidente do Brasil, Senhor. Abençoa cada um dos candidatos, Senhor. Abençoa o próximo presidente e tenha misericórdia do povo brasileiro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite a todos. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.